O barulho da cidade grande nunca me incomodou tanto quanto naquela noite. Sentada no chão do meu novo apartamento vazio, eu segurava uma foto rasgada ao meio, enquanto minha aliança de casamento repousava fria sobre o piso de madeira. Meu nome é Luísa, tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás, eu acreditava ter encontrado o equilíbrio perfeito entre amor e família. Nasci e cresci em uma casa repleta de vida no subúrbio de São Paulo. Meus pais, Antônio e Helena, criaram a mim e meus 4 irmãos com um amor tão abundante quanto o barulho que fazíamos. Nossas refeições eram sempre um evento, com conversas animadas se sobrepondo, risos ecoando pela casa e, inevitavelmente, alguma discussão acalorada sobre política ou futebol. Eu adorava essa agitação, o constante vai e vem de familiares, as comemorações improvisadas e até mesmo as pequenas discussões que surgiam e se dissipavam como nuvens de verão. Era o meu mundo, minha base, minha definição de felicidade. Quando conheci Felipe aos 27 anos, achei que tinha encontrado alguém que complementaria perfeitamente essa vida repleta de conexões. Ele era charmoso, ambicioso e parecia admirar minha dedicação à família. Nosso relacionamento progrediu rapidamente e logo estávamos noivos, planejando uma vida juntos. O casamento foi uma celebração exuberante, com toda a minha família presente, é claro. Felipe sorria, mas eu não percebi na época como ele parecia deslocado em meio àquela alegria barulhenta. Achei que era apenas nervosismo, que ele se acostumaria com o tempo. Que ingênua eu fui. Agora, 5 anos depois, encontro-me sozinha neste apartamento silencioso, tão diferente da casa em que cresci. As paredes nuas parecem zombar dos meus sonhos despedaçados, enquanto a foto rasgada em minhas mãos conta a história de uma família dividida por escolhas que eu nunca imaginei ter que fazer. Como cheguei aqui? Como permiti que o amor que eu acreditava ser meu porto seguro se transformasse em uma prisão de solidão e arrependimentos? A resposta está nas pequenas concessões, nas escolhas sutis que fiz dia após dia, acreditando estar construindo um futuro, quando na verdade estava perdendo partes essenciais de mim mesma. Fecho os olhos e respiro fundo, sentindo o peso das memórias e das decisões que me trouxeram até este momento. É hora de enfrentar a verdade, de recontar minha história e, quem sabe, encontrar um caminho de volta para mim mesma. Conheci Felipe em um evento de networking para jovens empreendedores. Eu estava lá representando a pequena empresa de design gráfico que havia fundado com uma amiga da faculdade. Felipe, com seu terno impecável e sorriso confiante, era o palestrante principal, falando sobre inovação e liderança no mercado corporativo. Nossos olhares se cruzaram durante sua apresentação, e mais tarde, enquanto eu pegava um café, ele se aproximou. Adorei suas perguntas durante o painel, disse ele, com um sorriso que fez meu coração acelerar. Sou Felipe. Que tal continuarmos essa conversa em um jantar? Aquele jantar se transformou em muitos outros. Felipe era fascinante, inteligente, ambicioso e aparentemente encantado com minha paixão pelo meu trabalho e minha família. Ele ouvia atentamente minhas histórias sobre os almoços de domingo caóticos na casa dos meus pais, sobre as travessuras dos meus sobrinhos e sobre como meus irmãos e eu sempre nos apoiávamos. Sua família parece incrível, ele comentava, com um brilho nos olhos que eu interpretava como admiração. Deve ser maravilhoso ter um círculo tão unido. Nos primeiros meses, Felipe fez um esforço para se integrar à minha vida familiar. Comparecia aos aniversários, participava dos churrascos de domingo e até jogava futebol com meus irmãos no quintal. Minha mãe o adorava, sempre comentando como ele era educado e atencioso. Nosso casamento, realizado na casa dos meus pais, foi uma explosão de alegria. A cerimônia no jardim, o som da música se misturando às risadas e conversas, o cheiro de churrasco no ar, tudo parecia perfeito. Felipe sorria ao meu lado, cumprimentando os convidados e dançando comigo sob as luzes coloridas. Nos primeiros anos de casados, conseguimos manter um equilíbrio. Eu continuava com meu negócio, que crescia steadily, enquanto Felipe ascendia rapidamente na carreira corporativa. Fazíamos questão de participar dos eventos familiares, embora às vezes Felipe parecesse um pouco desconfortável com o barulho e a informalidade. Foi sutilmente que as coisas começaram a mudar. Primeiro, eram pequenos comentários de Felipe após voltarmos de um almoço na casa dos meus pais. Não acha que seu irmão Carlos bebe demais nesses eventos? Ele perguntou uma vez, com uma expressão de leve desaprovação. Ou então, amor,
Não seria melhor se fizéssemos algo só nós dois no próximo domingo? Essas reuniões familiares são tão intensas. Comecei a notar como Felipe ficava tenso durante nossas visitas, como seu sorriso parecia forçado nas fotos de família. Ele começou a arranjar desculpas para não comparecer. Trabalho extra, uma viagem de negócios de última hora, uma dor de cabeça. Minha irmã mais nova, Beatriz, foi a primeira a expressar preocupação. Lu, você tem vindo menos às reuniões. Está tudo bem? Ela perguntou em uma tarde, enquanto tomávamos café. Eu sorri, tentando disfarçar meu desconforto. Claro, Bia. É só que Felipe anda muito ocupado no trabalho. Você sabe como é. Mas não era só isso. Felipe começou a questionar minha dedicação ao nosso casamento. Você realmente precisa ir a todos esses eventos familiares? Não podemos ter um tempo só para nós? Aos poucos, me vi fazendo escolhas que nunca imaginei ter que fazer. Comecei a faltar alguns almoços de domingo, a sair mais cedo das festas de aniversário, a fazer visitas rápidas e tensas aos meus pais. A verdade me atingiu como um raio em uma tarde comum de sábado. Eu estava me arrumando para ir ao chá de bebê da minha prima, quando Felipe entrou no quarto, visivelmente irritado. De novo, Luísa? Mais um evento dessa sua família? Não aguento mais. Parei de passar batom, chocada com a veemência em sua voz. Felipe, do que você está falando? É o chá de bebê da Mariana. Você sabe o quanto isso é importante. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. É sempre importante, não é? Sempre tem algo. Um aniversário, um churrasco, um jogo de futebol. Quando é que vamos viver nossa própria vida, sem sermos sufocados pela sua família? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Sufocados? Felipe, minha família é parte de quem eu sou. Você sabia disso desde o início. Eu achei que você cresceria, Luísa. Que entenderia que precisamos nos afastar para construir nossa própria vida. Mas parece que você prefere ficar presa a esse ciclo interminável de obrigações familiares. As palavras dele me atingiram como facadas. De repente, todos os pequenos momentos, os comentários sutis, as ausências, tudo fez sentido. Não era apenas uma questão de tempo ou de prioridades. Era uma rejeição fundamental de uma parte crucial da minha identidade. Você quer que eu escolha entre você e minha família? Perguntei, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Felipe me olhou nos olhos, sua expressão dura e determinada. Sim, Luísa. Chegou a hora de você decidir o que é mais importante. Nosso casamento ou esse circo que você chama de família. Naquele momento, senti meu mundo desmoronar. A pessoa que eu amava, com quem eu havia prometido compartilhar minha vida, estava me pedindo para abrir mão de uma parte essencial de quem eu era. O conflito que eu havia ignorado por tanto tempo estava agora escancarado diante de mim, exigindo uma escolha que eu nunca imaginei ter que fazer. As palavras de Felipe ecoaram em minha mente por dias, semanas. Tentei conversar com ele, fazê-lo entender o quanto minha família significava para mim, mas cada tentativa terminava em discussões acaloradas e silêncios pesados. Você não entende, Felipe, eu dizia, as lágrimas escapando dos meus olhos. Eles são parte de mim. Não posso simplesmente cortá-los da minha vida. E eu? Não sou parte de você? Ele rebatia, sua voz uma mistura de mágoa e raiva. Quando nos casamos, prometemos ser uma família. Mas parece que sua lealdade sempre estará com eles. Comecei a me sentir dividida, como se estivesse sendo partida ao meio. Cada visita à casa dos meus pais era seguida por dias de tensão em casa. Cada ligação da minha irmã era recebida com olhares de desaprovação de Felipe. Tentei mediar, organizar jantares em nossa casa para que Felipe se sentisse mais confortável. Mas esses encontros eram desastrosos. Meus irmãos, sempre expansivos e barulhentos, pareciam incomodar Felipe profundamente. Ele ficava calado, respondendo apenas com monossílabos, sua expressão fechada. Uma noite, após um desses jantares tensos, confrontei Felipe. Por que você não pode aceitar minha família como ela é? Eles estão se esforçando, você sabe? Ele riu, um som amargo que me fez estremecer. Se esforçando? Luísa, eles são como uma manada de elefantes em uma loja de cristais. Não percebe como são invasivos, como não respeitam nosso espaço, nossa privacidade? Senti uma onda de indignação subir pelo meu peito. Eles são amorosos, Felipe. Barulhentos, sim, mas cheios de afeto. Por que isso é tão difícil para você? Porque não é assim que uma família deve ser? Ele gritou, me assustando com a intensidade de sua reação. Uma família deve ter limites,
respeito, ordem. Não esse caos constante. Foi nesse momento que percebi. Não era apenas uma questão de personalidades diferentes. Era uma visão fundamentalmente oposta do que significava família, amor e conexão. As semanas seguintes foram um turbilhão. Felipe intensificou seu controle, questionando cada saída minha, cada ligação que eu recebia. Comecei a me sentir sufocada, presa em minha própria casa. O ponto de ruptura veio no aniversário da minha mãe. Era uma data especial. Ela completava 60 anos, e meus irmãos haviam planejado uma festa surpresa. Quando contei a Felipe que iria, ele explodiu. "Se você for a essa festa, Luísa, não precisa voltar para casa", ele ameaçou, os olhos faiscando de raiva. Fiquei paralisada, o coração batendo furiosamente no peito. Era um ultimato claro. Ele ou minha família. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, e ao mesmo tempo, se fortaleceu. "Eu vou à festa da minha mãe, Felipe", disse, minha voz surpreendentemente firme. "E quando voltar, nós dois precisamos conversar seriamente sobre o futuro deste casamento." Saí de casa com as pernas tremendo, mas com uma determinação que não sentia há muito tempo. Durante a festa, cercada pelo amor e alegria da minha família, tive um momento de clareza cristalina. Não podia continuar vivendo dividida, negando uma parte essencial de quem eu era. Quando voltei para casa, Felipe estava sentado no sofá, uma mala ao seu lado. "Então você escolheu", ele disse, a voz fria. "Não, Felipe", respondi, sentindo uma calma estranha me envolver. "Eu não estou escolhendo entre você e minha família. Estou escolhendo a mim mesma. Estou escolhendo ser quem eu realmente sou, com todos os laços e o amor que isso implica." Naquela noite, enquanto Felipe saía pela porta, levando suas coisas, senti uma mistura de dor e alívio. Era o fim de um capítulo da minha vida, mas também o início de uma jornada de redescoberta e autoafirmação. Sentei-me no chão do nosso, agora meu, apartamento, olhando para a aliança que havia tirado do dedo. As lágrimas vieram, mas junto com elas veio também uma sensação de libertação. Eu havia tomado uma decisão difícil, mas necessária. Era hora de reconstruir minha vida, em meus próprios termos. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica. O outono havia chegado, pintando São Paulo com tons de laranja e marrom, refletindo a mudança em minha própria vida. Eu estava aos poucos me reencontrando, redescobrindo quem era Luísa sem Felipe. Os primeiros meses foram difíceis. Noites insones, questionamentos intermináveis e uma sensação de fracasso que me perseguia. Mas gradualmente, com o apoio da minha família e de sessões de terapia, comecei a recuperar minha confiança e autonomia. Meu negócio de design gráfico, que havia ficado em segundo plano durante os últimos anos turbulentos do meu casamento, voltou a florescer. Mergulhei no trabalho, encontrando ali não apenas uma distração, mas um propósito renovado. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto eu trabalhava em um novo projeto no meu escritório improvisado em casa, que meu celular tocou. O nome de Felipe piscou na tela, fazendo meu coração saltar uma batida. Hesitei por um momento antes de atender. "Oi, Luísa." A voz dele soou cansada, quase hesitante. "Como você está?" "Estou bem, Felipe", respondi, tentando manter a voz neutra. "E você?" Houve uma pausa longa antes dele continuar. Eu tenho pensado muito. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Acho que cometi um erro. Será que poderíamos conversar?" Senti um turbilhão de emoções. Surpresa, apreensão, uma pontada de esperança que eu não queria admitir. "Não sei se é uma boa ideia, Felipe." "Por favor, Luísa." Ele insistiu, sua voz quebrando um pouco. "Só uma conversa. Eu percebi muitas coisas nesses meses. E, bem, acho que te devo algumas explicações." Respirei fundo, pensando em tudo que havia passado, no progresso que tinha feito. Mas uma parte de mim ainda se perguntava, e se ele tivesse mudado? E se pudéssemos reconstruir, desta vez em bases mais sólidas? "Tudo bem", concordei finalmente. "Podemos nos encontrar no café perto do escritório no sábado." No sábado, cheguei ao café com o coração acelerado. Felipe já estava lá, parecendo mais magro e com olheiras visíveis. Quando me viu, ele se levantou, um sorriso hesitante nos lábios. "Obrigado por vir", ele disse, puxando a cadeira para mim. Nos primeiros minutos, a conversa foi tensa, repleta de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos,
Felipe começou a se abrir. Eu fui um idiota, Luísa. Ele admitiu, os olhos fixos na xícara de café. Depois que você saiu, percebi o quanto estava sendo controlador, o quanto minha insegurança estava destruindo nossa relação. Ele contou como havia buscado terapia, como estava trabalhando suas próprias questões familiares, que o levaram a rejeitar a proximidade da minha família. Eu nunca tive isso, sabe? Esse amor barulhento, essa conexão, me assustava, me fazia sentir um intruso. Enquanto o ouvia, senti meu coração amolecer um pouco. Eu podia ver o esforço genuíno, a dor em seus olhos. Eu entendo agora o quanto sua família significa para você, ele continuou. E quero tentar de novo, Luísa. Quero aprender a fazer parte disso, se você me der outra chance. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Uma parte de mim queria acreditar, queria dar aquele salto de fé, mas outra parte, mais cautelosa, me lembrava de tudo que havíamos passado. Felipe, eu agradeço sua honestidade, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. É bom saber que você está trabalhando em si mesmo, mas muita coisa mudou. Eu mudei. Não posso simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. Vi a esperança em seus olhos vacilar, mas ele assentiu compreensivamente. Eu entendo. Não espero que seja fácil ou rápido, mas estou disposto a tentar, a reconstruir sua confiança aos poucos. Podemos começar como amigos? Olhei para ele, para o homem que eu havia amado tão profundamente, e senti uma mistura de emoções. Medo, esperança, cautela. Talvez, respondi finalmente. Podemos tentar uma amizade. Mas, Felipe, preciso que você entenda. Não posso prometer nada além disso agora. Preciso de tempo, de espaço para ter certeza do que quero. Ele sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. É mais do que mereço, Luísa. Obrigado. Saí daquele café com pensamentos conflitantes. Parte de mim queria acreditar na mudança de Felipe, na possibilidade de um recomeço, mas outra parte me alertava para ser cautelosa, para não me precipitar. Nas semanas seguintes, Felipe e eu mantivemos um contato casual, mensagens ocasionais, um café aqui e ali. Ele parecia genuinamente estar se esforçando, respeitando meu espaço e minhas fronteiras, mas a sombra do passado ainda pairava sobre nós. Cada vez que mencionava minha família, eu observava atentamente sua reação, buscando sinais do antigo ressentimento. E embora ele parecesse mais aberto, mais compreensivo, eu não podia evitar a sensação de estar caminhando sobre ovos. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. E enquanto navegava por essa tentativa de reconciliação, eu me perguntava se seria possível voltar a confiar plenamente, se o amor que um dia compartilhamos poderia superar as feridas do passado. As semanas se transformaram em meses, e minha relação com Felipe permanecia em um delicado equilíbrio entre amizade e a possibilidade de algo mais. Ele parecia estar fazendo um esforço genuíno para mudar, para entender minha perspectiva e aceitar a importância da minha família em minha vida. Em um domingo ensolarado de primavera, Felipe me surpreendeu ao sugerir que fôssemos juntos ao almoço na casa dos meus pais. Quero tentar de novo, Luísa. Mostrar que posso fazer parte disso tudo. Hesitei, mas acabei concordando, tocada por sua iniciativa. Chegamos à casa dos meus pais, e inicialmente tudo parecia ir bem. Felipe conversava animadamente com meu pai sobre futebol, ria das piadas do meu irmão Carlos e até ajudou minha mãe na cozinha. Observei tudo com uma mistura de esperança e apreensão. Será que finalmente havíamos encontrado um equilíbrio? Será que Felipe realmente havia mudado? Foi então que o inevitável aconteceu. Meu sobrinho de 5 anos, Pedrinho, entrou correndo na sala, derrubando sem querer um copo de refrigerante no tapete. O barulho das risadas e conversas aumentou, enquanto todos corriam para limpar a bagunça. Foi nesse momento que notei a tensão nos ombros de Felipe, o olhar de desconforto, a mandíbula cerrada. Ele respirou fundo, claramente se esforçando para manter a compostura. "Está tudo bem?" perguntei baixinho, tocando seu braço. Ele forçou um sorriso. Claro, só um pouco de agitação demais para mim, mas eu podia ver. A velha irritação, o desconforto com o caos familiar que ele tanto desprezava, ainda estava lá, apenas abaixo da superfície. Conforme o dia avançava, Felipe ficava cada vez mais quieto, mais distante. Quando finalmente nos despedimos,
e entramos no carro para voltar. O silêncio era pesado. Felipe, comecei, hesitante. Você parecia incomodado lá dentro. O que houve? Ele suspirou profundamente antes de responder. Eu tentei, Luísa. Juro que tentei. Mas não consigo. Toda aquela bagunça, aquele barulho constante, é demais para mim. Senti meu coração afundar. Mas você disse que estava trabalhando nisso, que queria fazer parte. Felipe parou o carro abruptamente no acostamento, virando-se para mim com os olhos brilhando de frustração. Eu menti, ok? Eu menti para mim mesmo, para você. Achei que se me esforçasse o suficiente, poderia mudar quem eu sou fundamentalmente. Mas não posso, Luísa. Não posso ser alguém que se sente confortável naquele ambiente. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Todas as esperanças que eu havia nutrido nos últimos meses desmoronaram em um instante. Então o que foi tudo isso? Perguntei, minha voz trêmula de emoção. Esses meses tentando se reaproximar, dizendo que havia mudado? Felipe baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. Eu queria você de volta, Luísa. Achei que se fingisse aceitar sua família, eventualmente você voltaria para mim e poderíamos viver nossa vida, só nós dois. A traição dessas palavras me deixou sem ar. Não era apenas uma questão de incompatibilidade ou dificuldade de adaptação. Era uma mentira deliberada, uma manipulação dos meus sentimentos e esperanças. Você planejava me afastar deles novamente, constatei, a realização me deixando nauseada. Felipe não negou. Seu silêncio foi a confirmação mais dolorosa. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, uma mistura de raiva, decepção e, estranhamente, alívio. Alívio por finalmente ver a verdade, por ter a confirmação de que minha decisão meses atrás havia sido a correta. Me leve para casa, Felipe, disse finalmente, minha voz surpreendentemente firme. E desta vez, quero que seja a última vez que nos vemos. O resto da viagem transcorreu em um silêncio sepulcral. Quando chegamos ao meu apartamento, saí do carro sem olhar para trás, sentindo o peso dessa revelação final, mas também uma estranha sensação de libertação. Entrei em casa, fechei a porta e me encostei nela, deixando as lágrimas fluírem livremente. Era o fim definitivo de um capítulo da minha vida. Um capítulo marcado por amor, dor e agora eu sabia, por ilusões. Mas em meio à dor, senti também uma força renovada. Eu havia enfrentado a verdade. Havia resistido à tentação de comprometer quem eu era fundamentalmente. E nessa resistência, encontrei uma versão mais forte de mim mesma. Nas semanas que se seguiram à revelação de Felipe, mergulhei em um processo intenso de autorreflexão e cura. Decidi que era hora de tomar medidas concretas para encerrar definitivamente esse capítulo da minha vida e seguir em frente. Minha primeira ação foi marcar uma sessão extra com minha terapeuta, Dra. Camila. Em seu escritório acolhedor, desabafei sobre tudo o que tinha acontecido. Luísa, ela disse após me ouvir atentamente, você demonstrou uma força incrível ao manter seus valores e sua identidade. Agora, é importante estabelecer limites claros para proteger seu bem-estar emocional. Inspirada por suas palavras, decidi que era hora de uma conversa final com Felipe. Não para buscar reconciliação ou explicações, mas para estabelecer fronteiras definitivas. Encontramo-nos em um parque neutro, longe das memórias de nossa vida juntos. Felipe parecia abatido, mas eu me mantive firme. Felipe, comecei, minha voz calma, mas resoluta. O que aconteceu no domingo passado deixou claro que não há futuro para nós, nem como casal, nem como amigos. Nossas visões de vida, família e relacionamento são fundamentalmente incompatíveis. Ele tentou interromper, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Não estou aqui para discutir ou negociar. Estou aqui para informar minha decisão. Não quero mais nenhum contato. Vou mudar meu número de telefone e pedir que respeite minha privacidade e meu espaço. Felipe pareceu murchar diante das minhas palavras. Luísa, eu sinto muito. Eu realmente pensei que poderia mudar. Não se trata mais de mudança, Felipe. Interrompi suavemente. Trata-se de aceitação. Aceitação de quem somos e do que valorizamos. E nossas prioridades são simplesmente diferentes demais. Enquanto me levantava para ir embora, senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Não havia mais e se. Não havia mais dúvidas. Era o fim, claro e definitivo. Nas semanas seguintes, concentrei-me em reconstruir minha vida. Dediquei-me ao meu trabalho com renovado entusiasmo, expandindo minha empresa de design
e aceitando projetos desafiadores que antes teria hesitado em pegar. Foi durante um desses projetos, redesenhando a identidade visual de uma ONG familiar, que tive uma epifania. Enquanto trabalhava nos conceitos de conexão e apoio mútuo para o logo da organização, percebi algo profundo sobre minha própria jornada. A família, seja ela de sangue ou escolhida, não era apenas um grupo de pessoas com quem compartilhávamos momentos. Era uma rede de apoio, um sistema de raízes que nos permitia crescer e florescer. Minha recusa em abrir mão desses laços não era uma fraqueza ou uma falha em crescer, como Felipe havia sugerido. Era, na verdade, minha maior força. Essa realização me levou a uma conversa profunda com minha irmã, Beatriz. Numa noite, sentadas na varanda de sua casa, compartilhei meus pensamentos. Bia, disse, olhando para as estrelas, acho que finalmente entendi por que foi tão difícil para mim ceder às demandas de Felipe. Não era teimosia ou apego infantil. Era porque, no fundo, eu sabia que nossa família é parte fundamental de quem eu sou. Beatriz sorriu, apertando minha mão. Lu, você sempre foi a mais forte de nós. Não porque nunca vacila, mas porque sempre encontra o caminho de volta para si mesma. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Percebi que toda essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me levou a um entendimento mais profundo de mim mesma e dos meus valores. Sabe, continuei, sentindo uma onda de emoção. Por um tempo, achei que tinha falhado, que meu casamento ter acabado significava que eu tinha feito algo errado. Mas agora, vejo que a verdadeira falha teria sido negar quem eu sou. Beatriz me abraçou forte. Você não falhou, Lu. Você cresceu. E estamos todos aqui, crescendo junto com você. Naquele momento, cercada pelo amor da minha irmã e pela paz da noite, senti que havia chegado a um ponto de virada. O fim do meu casamento não era o fim da minha história de amor. Era o começo de um amor mais profundo e verdadeiro. O amor por mim mesma e pelos valores que me definiam. Olhando para o futuro, não via mais incerteza ou arrependimento. Via possibilidades, crescimento e a promessa de relações baseadas em aceitação mútua e respeito genuíno. A jornada não tinha sido fácil, mas cada passo me levou a um lugar de autoconhecimento e força que eu nunca imaginei possível. 1 ano se passou desde aquela noite de revelações com minha irmã Beatriz. Hoje, sentada na varanda do meu novo apartamento, com uma xícara de café nas mãos e o sol da manhã aquecendo meu rosto, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. O apartamento, embora menor que o que compartilhava com Felipe, está repleto de vida e personalidade. As paredes, antes nuas e frias, agora exibem uma mistura colorida de fotos de família, obras de arte de artistas locais que conheci em meus projetos e até mesmo algumas das minhas próprias criações. Cada peça conta uma história, um pedaço da minha jornada de autodescoberta. Minha empresa de design gráfico floresceu de maneiras que eu nunca imaginei. A decisão de me manter fiel a quem eu era não apenas me fortaleceu pessoalmente, mas também profissionalmente. Clientes passaram a me procurar não apenas pelo meu trabalho técnico, mas pela autenticidade e paixão que coloco em cada projeto. As reuniões familiares, longe de serem um fardo ou fonte de conflito, tornaram-se momentos que espero ansiosamente. Há 2 semanas, organizei um grande churrasco aqui mesmo no meu apartamento. Ver minha sala cheia de risos, conversas animadas e o caos alegre que só minha família sabe criar me encheu de uma alegria indescritível. Mas a mudança mais significativa não foi externa, e sim interna. Aprendi a valorizar minha própria voz, a confiar nos meus instintos e a não comprometer quem eu sou essencialmente por medo de ficar sozinha ou de decepcionar os outros. Relacionamentos vieram e foram neste ano. Conheci pessoas interessantes, tive encontros divertidos, mas também momentos de solidão. A diferença é que agora encaro a solidão não como um vazio a ser preenchido a qualquer custo, mas como uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Olho para a minha aliança de casamento que guardo em uma pequena caixa na estante. Não mais com tristeza ou arrependimento, mas com gratidão. Gratidão pela lição que aquele relacionamento me ensinou, pelo crescimento que provocou e, principalmente, pelo caminho que me levou de volta a mim mesma. Se pudesse falar com a Luísa de alguns anos atrás, diria a ela: sua força não está em ser perfeita ou em agradar a todos. Sua força está em ser autêntica,
em honrar seus valores e em amar sem medo de perder a si mesma no processo. A jornada não foi fácil. Houve dias de dúvida, noites de lágrimas e momentos em que o medo do desconhecido quase me paralisou. Mas cada desafio, cada decisão difícil, me levou a este momento de paz e autoconhecimento. Hoje, aos 33 anos, me sinto mais viva e alinhada comigo mesma do que nunca. Entendo agora que o amor verdadeiro, seja por um parceiro, pela família ou por si mesmo, não exige que você diminua sua luz ou silencie partes de quem você é. O amor verdadeiro expande, aceita e celebra cada nuance do seu ser. Minha história não é sobre o fim de um casamento, mas sobre o início de uma jornada de autodescoberta e autoaceitação. É uma história de coragem para enfrentar verdades difíceis, de força para manter-se fiel aos próprios valores e de sabedoria para entender que, às vezes, o maior ato de amor é escolher a si mesmo. Enquanto o sol sobe no céu, iluminando a cidade que se estende além da minha varanda, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela família que me apoiou incondicionalmente, pelos amigos que permaneceram ao meu lado, pelos desafios que me fortaleceram e, acima de tudo, pela mulher que me tornei através dessa jornada. O futuro se desenrola à minha frente, cheio de possibilidades. Não sei exatamente o que ele reserva, mas sei que enfrentarei cada novo capítulo com coragem, autenticidade e um amor inabalável por quem eu sou. Porque agora entendo que a maior história de amor que podemos viver é aquela que temos conosco mesmos. Coloco a xícara de café vazia sobre a mesa e me levanto, pronta para enfrentar mais um dia. Um sorriso se forma em meus lábios enquanto penso. Esta é Luísa, redesenhada, mas nunca diminuída, forte, autêntica e, finalmente, verdadeiramente livre.